graça a Deus salve toda a amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero dizer para os amados irmãos que estou muito feliz de poder estar aqui e conhecer mais uma parcela das primícias de Cristo. Amém. Que se reúne aqui na cidade de Jundiaí, São Paulo, onde eu sei que os irmãos aqui têm os seus cultos, suas reuniões, para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra. E eu sei que os irmãos têm sido aqui sustentados e alimentados através do trabalho do irmão Paulo Soares. E o pastor Paulo Soares nos fez o convite. A última vez que estivemos aqui foi na virada de ano, né? Nós fizemos um culto de adoração especial, encomendando todo o ano de 2018 para o Senhor Jesus. Fizemos um culto de virada e nessa ocasião nós estivemos aqui de passagem. Conheci pessoalmente o irmão Paulo pela primeira vez e na ocasião ele me fez o convite de um dia estar aqui, visitar a igreja e trazer uma palavra. Então me senti muito honrado, irmão Paulo, pelo convite que o irmão nos fez. E assim que fosse possível, ele disse que nós estaríamos aqui. Amém. E nós estamos vindo aí já de uma viagem, estivemos ali numa congregação que temos em Curitiba, Paraná. Estivemos ali ministrando na casa do nosso querido irmão Jonatas. E peço aos irmãos que desconsiderem um pouco, talvez o meu semblante, um pouco de cansaço devido à viagem. Desde as 5 e pouco da manhã estou acordado para pegar um avião e depois chegar aqui, mais algumas horas de trem até chegar em Jundiaí, né? Dormi um pouquinho no avião, dormi alguns minutinhos do trem, né? Uma hora quase caí do banco, porque eu acho que o movimento do trem ali fez alguma coisa ali. Aí cheguei na casa do irmão Vicente, me deixou dormir mais alguns minutos ali no quarto dele, deu para me recompor um pouco as energias, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que estou muito feliz de estar aqui. E meu desejo, meus queridos, de estar aqui, a minha vinda aqui até essa comunidade, é de dizer para os irmãos que eu estou aqui para servi-los. Estou aqui para servir o irmão Paulo, para servir aos irmãos naquilo que nós temos feito. Porque durante esses anos de tradução, de ministração, só o que nós temos procurado fazer é passar para o povo de Deus o conhecimento dessa mensagem, que é um privilégio para nós que a cremos e que a recebemos, né? Cada um de nós, se formos parar para pensar, nós temos que fazer essa pergunta: onde estaríamos agora se não fosse essa mensagem? Não é verdade? Cada um de vocês deve ter ido a uma outra organização denominacional, como eu vim, né, pentecostal. Então nós devemos muito. Sempre digo isso, somos devedores dessa mensagem. Então, estou feliz de estar aqui, de poder dar uma parcela de contribuição, uma palavra, uma mensagem. Amém. E dizer para os irmãos que, mais uma vez eu digo, me sinto honrado pelo convite, e principalmente sabendo que o irmão Paulo, esse irmão que está sempre aqui ajudando vocês, é um irmão que está posicionado na doutrina e aceitou pagar o preço para pregar essa doutrina, aceitou sofrer todo o opróbrio e a ignomínia que acompanha essa doutrina, por se posicionar em cima disso que foi transmitido a nós pelo profeta e também pelo seu Arão, como o irmão Brana chamava Livei. Livei disse que como Deus deu um Arão para Moisés, ele disse: Livei, tu és o meu Arão. E nós aprendemos muito com o irmão Brana, aprendemos muito com o seu Arão, né, o Arão do Moisés. E nós temos feito isso através das traduções da literatura, dos seus sermões. O associado do irmão Livei, o irmão Brian, também temos divulgado bastante o seu trabalho, sempre atualizando nossos irmãos, a nossa igreja, com o que vem sendo ministrado. E há um preço que se paga por tudo isso, porque você acaba atraindo o dissabor, o desgosto de alguns que não concordam em querer viver de acordo com esse padrão de evangelismo que o nosso profeta restituiu, porque ele disse que no passado era assim que se fazia, né? Um mensageiro era enviado por Deus e depois, antes que ele partisse, ele instruía outros para levar adiante aquela mesma luz. O Umbanda restaurou isso, e nós sabemos que tem uma linha aí, queridos, que tem sido preservada e conservada, e tem sido mantida. Então, o que nós fazemos? Nós queremos andar nesta linha, né? Mas, infelizmente, alguns quiseram fazer algo diferente, né? Deus tinha um canal, esse canal foi obstruído ao longo das eras, mas agora ele envia um profeta, um mensageiro, e desobstrui os canais. Desobstrui o canal melhor, porque só existe um.
para que a água possa jorrar e fluir livremente. Mas o que o povo da mensagem resolveu fazer? Eles resolveram cavar ao lado desse canal pequenos canaizinhos, pequenos ramos, para que a água escoasse desse canal para esses canaizinhos que eles inventaram, que eles criaram. Só que esses canaizinhos que eles criaram ao redor desse canal vai parar lá depois em cisternas que depois ficam secas e rotas, não retém nada. Então nosso propósito é continuar andando nesse canal que foi desobstruído, para que o fluxo jorre também sobre nossas vidas. Amém? Então eu estou aqui para dizer aos irmãos que estou aqui para servi-los, para ajudá-los, e estou à disposição do irmão Paulo para ajudá-los sempre quando ele achar necessário. Sei que ele é um irmão preocupado com os irmãos aqui, com a mensagem, com a doutrina. Sei disso porque sei também da preocupação que ele tem, até com a conversa que às vezes, uma vez ou outra, sei que ele também tem mantido com o próprio irmão Brian. E sei que às vezes até o irmão Paulo faz uma espécie de pequena consultoria, às vezes ele escreve o irmão Brian, fazendo algumas perguntas. E eu sei disso porque o irmão Brian às vezes compartilha as perguntas do irmão Paulo comigo. E às vezes o irmão Paulo escreve algo e o irmão Brian não entende e ele pede para que eu interprete. Então eu leio a pergunta que o irmão Paulo fez, explico para o irmão Brian qual foi a pergunta e às vezes ele, na resposta, ele até compartilha comigo e eu também fico falando alguma coisa. E às vezes o irmão Brian e eu desenvolvemos para juntos darmos uma boa resposta para o irmão. Então eu sei que o irmão Paulo tem essa preocupação. E como eu disse, aceitou este propósito de assumir toda a ignomínia que acompanha isso. Né? Então, se for para ser humilhado, se for para ser desprezado, irmão Paulo, eu quero que você saiba que eu estou aqui para sofrer ignomínia junto com você. Amém. Vamos sofrer muito, vamos aqui expor nossas vidas juntos e dizer, nós cremos nessa doutrina e nós cremos nessa mensagem e damos nossa vida por isso. Amém. Porque sabemos que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, nós estamos aqui com esse propósito e estou muito feliz, estou muito contente. Também estou contente aqui pelos irmãos na nossa igreja ali, Francisco Morato, de ter aceitado nosso convite, pedir para que os irmãos pudessem estar aqui, agradeço a presença dos irmãos. E nós estamos transmitindo esse culto aqui desde o começo pela nossa rádio Doutrina da Mensagem. Amém? Amém. Eu só quero dar uma olhadinha para ver como é que está a nossa transmissão. Eu acredito que estamos transmitindo. Não houve queda de sinal. Sim, já estamos transmitindo faz uma hora, não houve interrupção. Vamos ver se há como saber se alguém nos acompanhando agora. Sim, nós temos pelo menos aqui umas 8 famílias aqui nos acompanhando ao vivo nesse instante. Nós fizemos uma divulgação aí no WhatsApp, no Facebook, né? Nós temos aí em São Paulo 4 famílias, uma família em Santa Catarina, Cardoso Moreira, os irmãos de Cardoso Moreira estão nos acompanhando, Rio de Janeiro. Deus abençoe os irmãos. Águas de Chapecó, irmão de Neval, sua família, Santa Catarina. Deus abençoe, querido irmão de Neval. Natal, Rio Grande do Norte, provavelmente o nosso irmão Bruno, que também é nosso tradutor, também tem nos auxiliado muito com as traduções. Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. São algumas das cidades aqui que o sistema está cruzando. Então, Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo. Amém. Acompanhando conosco. Itapuí, estão acompanhando. Amém. Deve ser alguns que está aparecendo só São Paulo, mas não diz onde que é. Então, meus queridos, talvez vocês podem pensar que eu vim aqui para trazer alguma mensagem profunda, um estudo profundo. Ao contrário do que vocês podem pensar, eu não trouxe aqui um estudo profundo, uma mensagem especial, mas apenas quero ter um tempo de companheirismo aqui com os irmãos. Eu tenho aqui minhas notas, fiz aqui algumas observações. Quero ler aqui alguma coisa, como a gente sempre faz, da Bíblia, da mensagem, fazer nossos comentários. E eu espero que o que nós apresentarmos aqui para Deus, o que for falado, o que for discutido, possa ser útil para você que está aqui, para os que estão nos ouvindo, e que, de uma certa forma, isso possa contribuir para a tua vida, para o teu crescimento espiritual. Esse é o meu desejo, esta é a minha oração. Amém? Eu quero dar a mensagem de hoje, o título de Reconhecendo a Hora em que Estamos Vivendo. Amém. Amém? Muita coisa, queridos, poderia ser dito sobre isso. Eu tenho certeza que não vou esgotar o assunto.
Talvez algum outro, na minha colocação aqui, na minha posição, poderia até falar muito mais coisas, até de uma forma muito melhor, mais convincente, mais persuasiva, mas nós sabemos que estamos vivendo aqui dias difíceis, dias perigosos, e muita coisa do que estamos vendo hoje são coisas que o profeta disse, que ele preveu, coisas que já estavam acontecendo nos seus dias, mas que nós vemos que depois de alguns anos têm se agravado. Então, eu quero aqui fazer um pequeno apanhado só de algumas coisas. Como eu disse, muita coisa poderia ser mencionada, poderia ser dito sobre isso. Amém? E eu quero aqui fazer uma leitura de uma escritura e vou pedir para que os irmãos acompanhem juntamente comigo. Vamos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 12. Amém, graças a Deus. Vamos abrir em Lucas, capítulo 12. Eu quero ler a partir do versículo 51 até o versículo 56. Lucas, capítulo 12, versos 51 ao 56. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Supondes que vim para trazer paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo. Antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Curva tua fronte, vamos falar. Querido Deus, amado Pai, te damos graças por esse momento, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora, mais uma vez, em nosso nome, Sim, meu Deus. para que através do Santo Espírito sobre a nossa vida, Graças a Deus. tu venhas falar conosco e nos Amém, instruir a tua Jesus. palavra. Nosso desejo, Senhor, é ser Amém, mais uma vez Senhor. instruído, Glória a Deus. sobre esta palavra que é o fundamento do Aleluia. Pedimos a tua graça, Senhor. Esteja conosco Amém, agora nesse Jesus. instante. Que tu venhas abrir os nossos Glória a ouvidos. Deus. Que tu venhas alargar os nossos entendimentos. Aleluia. E que tu venhas imprimir nas tábuas dos nossos Senhor, corações a tua verdade. palavra, para que nós nunca venhamos nos esquecer Amém. dela, Glória dos a estatutos, Deus. dos teus mandamentos. Fale Amém. com cada um aqui nesse instante, Senhor. E que a Sim, meu mensagem que Deus. for aqui entregue, pregada, Glória seja a uma Deus. semente Aleluia. e que venha frutificar a 30, 60, Sim. 100. Desejosos disso, conscientes. Glória a e Deus. sabedores. Aleluia. Iremos responder. Nós te damos Amém, graças Jesus. no nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Senhor, que feliz salvou meu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos. Meus amados, recentemente nós ministramos um estudo que eu intitulei A Conversão de Israel. Nós ministramos em 2 partes e, na verdade,
era uma reedição, nós ministramos esse tema há alguns anos atrás e resolvemos novamente tratar desse assunto, até para fazer um registro, que não foi muito bem feito na ocasião, quando pregamos pela primeira vez lá em São José, Santa Catarina, na igreja do pastor Walter Paulino. Na ocasião nós mencionamos aquele problema que todos sabem que Israel enfrentou quando Cristo esteve lá. Jesus esteve lá, cumprindo as Escrituras, né? Deus estava visitando aquele povo, mas aquele povo não estava discernindo o cumprimento das Escrituras naquele dia. Eles estavam, como disse o irmão Branham, cegados. E o irmão Branham nos explicou que essa cegueira de Israel era proposital para que depois a luz chegasse a nós gentios e para que depois, no tempo oportuno, tanto nós gentios como os judeus, depois esclarecidos, se reunissem com a noiva, com a igreja e formassem um só corpo, uma só família, como deve ser, como serão todos os filhos de Deus. Então, Israel não estava reconhecendo aquele dia, não estava reconhecendo os sinais, não estava reconhecendo o cumprimento das Escrituras. Mas veja que os homens que compunham ali o Sinédrio eram homens estudiosos, eram homens que conheciam as Escrituras, que conheciam a palavra, eram homens instruídos, e não eram apenas conhecedores das Escrituras, mas eles haviam criado eles mesmos rudimentos, leis, ordenanças, para que eles pudessem cumpri-las de forma que eles pudessem se apresentar a Deus mais santos, mais justos, mais retos, mais zelosos. Mas mesmo com tudo isso, com todo esse empenho, com todo esse zelo que esses homens do Sinédrio tinham, isso ainda não foi suficiente para que eles compreendessem o que estava acontecendo ali. Eles estavam se esforçando com a sua justiça, com as suas obras, para se apresentar a Deus como um povo santo, como homens justos e santos. Porém, nós entendemos que o homem não se torna santo, na verdade, por si mesmo. É Deus que torna o homem santo. Amém. Amém. Então, se o Espírito Santo estiver nele, estiver em nós. Quando Deus disse para Moisés tirar as sandálias de seus pés porque o monte era santo, não era porque o monte em si era santo, mas porque o Deus Santo estava ali. Amém. O que torna as coisas santas, nossa vida santa, nosso trabalho santo, tudo santo é nós ali. Se o Espírito Santo está em nós, onde nós estivermos, nós seremos santificados e santificaremos o lugar onde estamos. Então não é alguma coisa que você faz, não é uma obra de justiça que você tem que praticar, que você tem que cumprir, algum metodismo, não. É o Deus Santo. Se o Deus Santo está em você, você é santo. Amém. E as obras que você faz serão santas, porque não serão obras tuas, mas serão as obras do Espírito Santo em você, edificando em você. E uma vez que não há nada de bom em nós, então somente Deus é que pode nos fazer, nos tornar bons, nos tornar santos. E é a vida de Cristo também em nós, que vai tornar de nós, de fato, pessoas vivas. E hoje, a sua vida, ela foi manifestada até nós na forma dessa mensagem, dessa doutrina, que nos dá vida, que nos aviva, que nos regenera, que nos transforma. Agora, isso é por meio dessa mensagem, ele tem feito isso. Mas do que serviria nós crermos na mensagem se a vida dela não estivesse manifestada em nossas próprias vidas? Então, nós cremos que nós temos tudo isso porque essa vida está em nós e tem nos transformado. Mas aqueles homens, eles não conseguiam discernir a presença de Deus que estava ali sendo manifestada entre eles, na forma do seu Filho, cumprindo ali as Escrituras para aqueles dias. E isso significa que, embora eles conhecessem a palavra de Deus, conhecessem as profecias, estavam cientes do que as Escrituras falavam, principalmente as profecias messiânicas da vinda do Messias, eles ainda assim, mesmo com todo o conhecimento que eles tinham, eles não sabiam como aplicar as Escrituras. Então veja, não basta você apenas conhecer a palavra, você tem que saber como aplicá-la. Né? Quando você, minha irmã, vai fazer um bolo, por exemplo, você vai seguir a receita, não vai? E a receita ali te dá a lista dos ingredientes, te dá a lista das medidas, não é isso? Mas você pode fazer um bolo apenas com isso, com os ingredientes, com as medidas, né? Assim, irmão Jorge, eu tenho tudo aqui, a receita diz, pega tanto de farinha, pega tanto de açúcar, 2 ovos, não é isso?
tem até os medidores, meia colher disso, meia colher de chá daquilo. Mas você conseguiria fazer um bom bolo se depois de tudo isso você não lesse o modo de preparo? Isso faz parte. Se você simplesmente pegar os ingredientes, ainda que sejam os ingredientes corretos, como a receita manda, e seguir as mesmas medidas que a receita manda, e simplesmente misturar e não seguir o modo de preparo como diz a receita, meu irmão, você não vai conseguir fazer um bolo. Você vai fazer qualquer coisa menos um bolo. Não é bolo que vai sair ali. Vai ser um negócio, uma massa misturada, batumada, sei lá. Então, você tem, depois dos ingredientes, você tem que seguir o modo de preparo. Ele vai te dar o passo a passo. Não pode ser uma coisa antes da outra, tem que ser exatamente como está ali. Se você der um passo antes ou depois, ou ultrapassar, ou pular, saltar um movimento, você vai cometer um erro em algum lugar. E assim, da mesma forma, queridos, é com a palavra de Deus. Você pode ter a palavra, você pode ter os ingredientes, você pode saber o que a Escritura diz, mas de nada disso vai servir para você se você não souber como aplicar essa palavra na tua vida. Verdade. Então, nós precisamos ter o conhecimento da palavra, mas esse conhecimento não vai ter muita utilidade se nós não soubermos como fazer dela ou fazer uso dela de uma forma correta. De nada adianta dizer que nós conhecemos a palavra se nós não soubermos como aplicá-la em nosso próprio favor. Então, da mesma forma, assim como disse Jesus, de nada adiantava ali a habilidade que alguns homens tinham de discernir os sinais. Olha, vai chover, vai ficar frio, se ao mesmo tempo eles não sabiam discernir o cumprimento das Escrituras, como estavam sendo cumprido, como estava sendo manifestado ali naqueles dias. E Jesus disse que o fato de ele estar ali, pregando a sua palavra, o seu evangelho, trazendo a sua mensagem para nós, ele disse que isso ia criar uma certa divisão. Você viu ali? Vai haver dissensão entre pai, filho, nora, sogra, e isso se repetiria de uma forma indefinida. Não seria só aqui, ali, naqueles dias que ele estava ali, mas depois que ele partisse, a sua mensagem estaria aqui, ou ele estaria aqui, na forma do Espírito Santo. Então, essa divisão que ele disse que haver ia ser por causa do quê? Da sua palavra. Porque alguns iriam crer e alguns iriam descrer. Então, por causa dessa fé de alguns e da descrença de outros, isso iria provocar essa divisão, essa dissensão. Então, nos seus dias, essa dissensão acontecia simplesmente porque alguns não estavam conseguindo compreender a sua mensagem, o seu evangelho, o significado das suas palavras. E, como eu disse, até os instruídos que conheciam a palavra não conseguiram aplicar, não conseguiram discernir. E isso criou dissensão, criou divisão. Eles não estavam entendendo a mensagem, o ensino de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 10, verso 15, diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e tenho autoridade para reavê-la. Este mandado, esta autoridade, este poder, eu recebi de meu Pai. Agora, aqui, depois faz uma síntese. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão, ou seja, divisão entre os judeus. Por que isso? Porque eles não creram, eles não entenderam e discordaram. Então ele disse: eu vim aqui para trazer dissensão, divisão. Por que isso? Porque ele vai trazer uma mensagem e muitos não vão entender. Ou talvez até vão entender, mas não vão querer ceder, ou crer, ou aceitar. Então veja, nós entendemos que a mensagem faz isso. O Evangelho fez isso nos dias de Cristo e tem que fazer isso até hoje. Até entre nós. Essa dissensão, essa divisão vai ter que acontecer. Então, quando você vê, às vezes, divisões aí, o que é isso? É o cumprimento das Escrituras, porque ele disse que eu vim, eu vim trazer espada, ele disse, não foi? Vim trazer dissensão, mas é uma dissensão por causa da sua palavra. Há aqueles que creriam e aqueles que não creriam. E nós entendemos que essa divisão, infelizmente, está por toda parte. Você vê, inclusive, entre as denominações, e até se você for ver, se você for especificar uma organização aí qualquer, você pega aí, por exemplo, a Assembleia de Deus, está toda dividida, toda desmembrada, né?
cada uma tem suas próprias convenções, estão divididas entre si. Isso em toda parte. E quando isso acontece, o irmão Branham nos instrui de que é porque há também uma falsa mensagem que pode ser pregada e que pode provocar a dissensão. Às vezes uma dissensão, uma divisão não é provocada apenas pela palavra de Deus, mas também uma falsa mensagem, uma falsa pregação, uma falsa doutrina, movido por um falso espírito, também pode provocar uma divisão na dissensão. Quero ler para você aqui algo que nós traduzimos alguns anos atrás no sermão do irmão Oliveira, intitulado Parúzia, que ele pregou no dia 7 de 7 de 77. Ele disse aqui: não pense que você tem as respostas se você realmente não tem. Apenas fique para trás e observe isto. Apenas viva uma boa vida cristã. Vê? Sem citar o erro de alguém, eles poderiam estar 100% certos. Poderiam estar 100% certos, nada com que brigar. Apenas observe o quê? Os seus espíritos, os seus motivos, os seus objetivos. Porque esta mensagem foi para nos reunir e não para nos dispersar. Se estamos sendo dispersos, divididos por esta mensagem, então ela não é a mensagem, ou é o espírito errado. Apenas mantenha-se sob controle. Então, Oliveira disse, às vezes é um espírito errado que vai provocar divisão. Entre os irmãos, entre a igreja, não pode haver divisão. A mensagem vai provocar divisão entre aqueles que são incrédulos e aqueles que creem. Mas entre aqueles que creem não pode haver divisão, queridos. Se há também entre eles, então alguma coisa está sendo errada. Ah, eu creio na mensagem. Mas você está dividido com alguém, então alguma coisa está sendo errada. Ou não é a mensagem, ou é um espírito errado. E você sabe, isso é algo recente, algo novo, algo que nunca presenciamos antes? Não, sempre existiu. Isso sempre foi assim. Você vai ver que Paulo menciona esse problema lá nos seus dias. Paulo disse que havia divisão lá até mesmo entre os próprios pregadores lá do Evangelho. Ele disse isso lá em Filipenses 1 a 15, Filipenses 1, versículo 15 a 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei. Amém. É um problema que havia nos dias de Paulo e é um problema que você está vendo acontecer até hoje. Isso continua sendo feito. Agora, embora que Paulo dissesse para nós que ele não se importava muito que alguns pregassem o Evangelho com o espírito errado e contendo divisão, e isso não significa, meus irmãos, que Paulo estivesse estimulando tal espírito aqui entre os cristãos. Porque nessa mesma epístola ele vai dizer no capítulo seguinte, no verso 3, nada façais por contenda, por divisão, nem por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu só estou aqui, irmãos, porque eu considero você superior a mim, o irmão Paulo superior a mim. Eu estou aqui para servir, e é assim que deve agir o corpo de Cristo. Mas veja que Jesus ele assumiu a responsabilidade. Se houver divisão, é por causa da minha mensagem, é eu que estou provocando isto. E isso haveria por conta daqueles que não seguiriam sua mensagem, ou que não possuíssem o seu espírito. Então, tal divisão já estava ali acontecendo, e isso deveria ter sido visto também como um sinal da hora em que Israel ali estava vivendo. Então, aqueles religiosos, eles não tinham falta de alguma instrução, eles conheciam todas a lei, as escrituras, os profetas, eles tinham conhecimento, eles não tinham carência, falta de conhecimento das escrituras, mas então o que estava faltando para aqueles homens? O Espírito Santo, para dar a eles a verdadeira revelação, para abrir-lhes o entendimento e dar a eles a revelação daquilo que eles haviam lido e que eles mesmos também falavam e escreviam, porque alguns eram escribas, copistas da lei. Então, havia ali um espírito errado por trás daqueles líderes, que impediam eles de receber a Cristo e a sua mensagem. E é exatamente esse mesmo tipo de espírito que nós encontramos hoje em nosso meio, que impede alguns de receber a mensagem da hora desse tempo do fim.
Quero ler aqui algo que o irmão Branham disse na mensagem: fuja para cá, venha depressa. Escute o que ele vai dizer aqui. Aquele mesmo Espírito estava sobre o sumo sacerdote Caifás e sobre todos os estudiosos instruídos dos dias de Nosso Senhor. De que Espírito que o irmão Branham está falando? Esse espírito de rebeldia, de não ceder, de não se humilhar, esse espírito estava sobre aquele líder e sobre todos os demais estudiosos instruídos. E nós temos costume, nós já ministramos em algumas ocasiões, nós temos dito que quando há uma adulteração da palavra, quando uma igreja, quando um povo, quando um grupo adultera a palavra, isso primeiro começa com quem? Pelos seus líderes. É ele que primeiro distorce, a igreja apenas vai receber o quê? Esse espírito. Então, Israel naqueles dias estava cego por quê? Porque esse era o espírito dos seus líderes. Eles apenas haviam auferido, recebido isso deles e desses homens que o profeta disse que eram estudiosos, eram instruídos. Esse espírito de cegueira, de rejeição, de empáfia, de orgulho estava sobre todos eles. Aí o Romano continua, ele disse: vocês são do vosso pai o diabo, homens santos, homens justos, homens instruídos nas escrituras, mas falharam em obter a revelação. Espertos, inteligentes, grandes homens, mas que não conseguiam ver a simplicidade e a ação do Espírito Santo. Você sabe, Deus se move na simplicidade. Deus, faça os corações dos homens estarem abertos e os olhos abertos. Sim, se Deus não abrir os olhos, querido, não adianta você passar por elucubrações, por grandes estudos profundos, não. É Deus, somente Deus que pode abrir nossos olhos para nos fazer ser filhos humildes, obedientes e tementes a Deus. Somente Ele. Deus, faça nossos corações se abrirem para que eles possam ver a hora em que estamos vivendo. Isso não foi apenas nos dias de Jesus. O profeta aqui está dizendo que os irmãos aqui possam ver os dias que estamos vivendo. Aquele mesmo espírito de Caifás, aqueles homens espíritos está aqui entre nós, no nosso meio. Não só internacionais, que se dizem internacionais, que pertencem a alguma denominação, que se titulam pertencer a uma denominação, não apenas entre eles, mas também até aqueles que dizem ter a verdade ou é nessa mensagem, que creem nessa mensagem. O profeta aqui diz que eles possam abrir os seus olhos para ver esse espírito errado. Como a mensagem está prevista para sair exatamente do jeito que é, e antes do juízo, que eles possam ter misericórdia. Conceda esta tarde a todos que levantarem suas mãos, que o Espírito Santo penetre em seus corpos, em seus corações, em suas vidas, em seu íntimo, e os regenere e faça novas criações em Cristo Jesus. Só Ele pode fazer isso. Amém. Que os seus olhos se abram e digam: por que eu não vi isso antes? Conceda isto, Senhor, e que eles possam ser salvos desta grande hora que se aproxima. Sim, porque este é o grande espírito que está pairando sobre muitos. Um espírito de cegueira. Mas aqui o profeta diz que Deus possa mover alguns e eles possam ver: por que eu não vi isso antes? Por que eu estava combatendo uma coisa que agora estou vendo que é luz, que é verdade? Por que eu chamei de trevas aquilo que era luz, de mal aquilo que era bom, de amargo aquilo que é doce? Então veja, nós estamos verificando que hoje estamos vendo o quê? Nós estamos vivendo aquilo que aconteceu no Alfa, no Ômega, se repetindo outra vez. Jesus não pode ser compreendido pelos religiosos instruídos do seu tempo, pelos sábios, pelos justos, pelos santos. E da mesma forma, muitos aí se acham justos, se acham sábios, se acham instruídos porque leram a Bíblia ou estudaram todos os sermões do profeta, são sábios porque eles dizem que têm um bom conhecimento. Mas da mesma forma, queridos, aquele espírito que estava sobre Caifás e os instruídos também estão sobre eles. E o profeta diz que eles possam ter humildade para enxergar, para ver. É o mesmo problema que está se repetindo. Lembra qual é o título da mensagem que eu dei aqui? O dia que estamos vivendo. Reconhecendo, compreendendo o dia e a hora que estamos vivendo. Nada há de novo. Isso tudo está se repetindo. E alguns são até, esses que discordam, que não creem, Mamana disse que até seriam sinceros. Seriam até crentes. E crentes sinceros, e crentes genuínos, e crentes verdadeiros. Mas que mesmo assim, eles não compreenderiam a mensagem, o mensageiro do dia. Assim como alguns que discordavam de Jesus eram pessoas sinceras, mas não conseguiam entender e discordavam. Mamana disse lá na mensagem, a palavra falada é semente original 2. Muitos ministros verdadeiros entenderão mal esse mensageiro.
Foi nos dias de Jesus lá, eram verdadeiros, eram sinceros, mas não conseguiam entender o Cristo. Hoje você tem ministros aí bem intencionados, zelosos, mas não conseguem entender ainda a mensagem e até combate aqueles que se esforçam em transmitir a verdade da mensagem. Porque interpreta o mal a nós? Não. Interpreta o mal quem? A mensagem e o mensageiro. Romana disse, ministros sinceros e verdadeiros interpretariam o mal a mensagem e o mensageiro. Então, são essas pessoas verdadeiras e honestas que estão aí, às vezes, combatendo a mensagem. Eles podem estar crendo em um ensino errado, pensando que é verdadeiro, e isso poderia até acontecer, como eu disse, tanto com ministros aí internacionais, como também com ministros dentro da mensagem. Eu estava lendo, alguns dias atrás, uma matéria, não sei qual jornal que foi aí, que publicou uma pesquisa feita por um estudioso, um pesquisador americano chamado Jason Heifler. Eu quero só fazer um rápido comentário sobre essa pesquisa, porque achei muito interessante. Porque os resultados dele, que ele coletou, coincidem com o que nós mesmos estamos vendo nesses anos em que estamos ministrando a mensagem. Porque você tem que, às vezes, pegar essas coisas e saber aplicar isso no espiritual. Este pesquisador americano, ele disse que, através das suas pesquisas, dos seus estudos, que, vou ler aqui as palavras dele, entre pessoas com convicções fortes e consolidadas, os fatos têm um surpreendente baixo valor quando divergem dessas crenças e opiniões mais arraigadas. Ou seja, o que esse pesquisador aqui descobriu? Que quando alguém adota algo como verdadeiro, embora não seja, é um erro, é uma mentira, é algo falso, mas quando ele adota o falso como se fosse verdadeiro, e mesmo que você consiga provar que é falso através de argumentos, de fatos, de reais, as pessoas, por terem ficado tanto tempo com o falso e com o mentiroso, eles ignoram os fatos que mostram que aquilo é irreal e falso para permanecer com o falso. Esse pesquisador aqui descobriu que não sempre adianta mostrar para os outros os fatos que comprovam que suas notícias são falsas, que o que eles estão crendo é errado, porque eles simplesmente se mostram satisfeitos com aquele conceito em particular, mesmo conscientes dos fatos que confirmam a sua inveracidade. Ele disse mais, ele disse, novas informações somente as fariam refletir sobre argumentos favoráveis à sua própria convicção. Ou seja, quando eles estão firmados em propositadamente, assintosamente, em defender algo que é mentiroso, que é falso, mesmo quando eles ouvem relatos que provam que aquilo é falso, eles procuram gastar o seu tempo para criar razoamentos e argumentos para se fundamentar naquela posição, mesmo sendo falsa. Então, por mais que você tente convencer alguns, e com fatos reais, nem sempre eles vão querer se convencer, porque estão satisfeitos com aquela opinião, mesmo que alguma coisa mostre, e eles se convencem lá dentro que é falso, eles preferem ficar com isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos visto isso, irmão Paulo, dentro da mensagem. Temos visto tantos ministros pregando unicismo, e mesmo você mostrando fatos que mostram que o Umbanda não era unicista, eles relegam tudo isso, desprezam tudo isso e se mantêm naquilo. Então, aquilo que a ciência diz, está dizendo que uma pesquisa científica, isso que está acontecendo agora, que nós vemos, não é uma coisa nova, a mensagem nos antecipou isto. E o Umbanda chegou a dizer isso para nós. Ele disse lá na mensagem, provando a sua palavra, agora, é possível que cristãos firmes, pessoas boas, retenham às vezes, retenham o que é errado, achando ser correto. E mesmo quando você mostra o correto, eles vão preferir continuar naquilo que está errado. E vão ser sinceros. E vão ser zelosos naquilo, mas está errado. Então, mesmo que você prove aí alguma doutrina errada, eles continuam orgulhosos, continuam empedernidos, e não aceitam ser esclarecidos. Isso às vezes até em questão política, porque se eu não me engano, quando esse pesquisador fez essa pesquisa, a questão que está envolvida, eu acho que era, eu posso estar enganado, mas acho que era questão política, eu não tenho certeza agora. Mas você pode aplicar isso para outras áreas. Amém? Então, esse é um problema que nós estamos enfrentando. Não apenas entre internacionais, mas também dentro da mensagem. Assim como alguns instruídos nos dias de Jesus não estavam conseguindo entender a mensagem, hoje há muitos ministros instruídos dentro dessa mensagem e ainda assim não conseguem entendê-la.
Numa das conversas que eu tive com o irmão Brian, às vezes um assunto aponta para outra coisa e de repente ele abordou algo para mim. Eu quero ler aqui para você exatamente as palavras que ele me disse. Ele disse assim para mim: se você fizesse uma pergunta para as pessoas desta mensagem, e para os pastores, para os ministros, para os que pregam esta mensagem, você descobriria que a maioria deles não teria a menor ideia de qual seria a resposta. Aí a pergunta, o irmão Brian diz: o que é a mensagem? Ele disse: irmão Jorge, pergunte para os irmãos da mensagem, pergunte para os pastores da mensagem, para que eles pudessem resumir em poucas palavras, em uma frase pequena, o que é a mensagem para eles, o que eles entendem que é a mensagem. Diga-lhes para dar uma resposta e uma frase. Ele tem feito isso. Em vários lugares, por ele ter viajado e ministrado, ele tem perguntado: irmão, o que você acha que é a mensagem? Como é que você resumiria a mensagem? O irmão Brian disse: irmão Jorge, pergunte isto. Pergunte para os ministros, pergunte para os irmãos. E eu mesmo perguntei para mim: o que é a mensagem? Aí eu fui para a própria mensagem. Ele escreveu lá em inglês, né? What is the message? Então fui lá nos sermões do irmão Brian e escrevi lá em inglês. E há uma mensagem onde ele diz para nós o que é a mensagem. E, sabe, muitos não sabem o que é. Eles vão te dar inúmeras respostas. Nós ministramos isso, tratamos sobre isso lá no Rio de Janeiro. Acho que um dos títulos da mensagem foi justamente isso: o que é a mensagem de hoje? E depois que divulgamos, eu lembro que o irmão Boris do Chile, o ministro, nosso irmão associado, ele fez a mesma pergunta numa rede social e no Facebook. Perguntou para os irmãos ali, com quem ele tem ali amizade, o que é a mensagem? E eu li as respostas, e cada um dava uma resposta diferente, confirmando aquilo que o irmão Brian disse. Eles não sabem o que é a mensagem, não sabem resumir a mensagem em poucas palavras. Cada um dava uma resposta diferente. E vamos fazer para a nossa pergunta: o que é a mensagem? O que é exatamente a mensagem? O que foi que exatamente o irmão Brian fez aqui quando esteve conosco? Eu quero ler para você uma mensagem do irmão Brian, onde ele vai resumir um pouco sobre isso. E isso você encontra lá na mensagem, a maior manchete de notícia da história. Ele vai dizer aqui: ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Agora o profeta faz uma pergunta: qual é a mensagem hoje? Venha, creia, diga aos outros que ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo e aparece para a igreja eleita esta noite. Amém. Como ele apareceu então, o que ele faz então? Eu sempre lhe disse que Deus é infinito e não pode mudar. E essa foi a sua atitude para com o mundo depois da ressurreição. É a mesma coisa hoje. E Jesus testemunhou a mesma coisa, dizendo: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Então veja, é nisso que se resume a mensagem que o William Branham pregou para nós, que é entender que Deus está aqui se revelando de uma forma especial para a sua igreja. Amém. E o irmão Branham disse que o seu ministério não era exatamente para tentar nos explicar quem é Deus, embora tenha feito esse esforço, mas o principal motivo dele estar aqui foi de simplesmente dizer que ele está aqui. Amém. Não é isso? Mensagem desde então, de 62. Quantos sabem que há uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo? São duas palavras diferentes. Agora, nesse instante, é a aparição. Amém. A próxima será em breve. Ele vai vir fisicamente. Amém. Ele está aparecendo no meio de nós, fazendo as obras que ele fez uma vez em sua igreja. Agora você é parte dessa igreja. E pela graça você crê. Eu sou membro dessa igreja. Agora, eu não sou um pregador. Você sabe que eu não sou. Ou seja, não tinha instrução, não tinha curso de seminário. Eu não tenho instrução para fazer isso. Às vezes eu me sinto relutante em pé aqui, por homens de Deus que são chamados para esse ofício. Há apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos são evangelistas. Eu estou aqui de pé. Mas o meu ministério é um ministério diferente de um pastor ou de um mestre. Na verdade, o ministério do irmão Branham não fazia parte do ministério quinto. Amém? O ministério do irmão Branham não pertencia ao ministério quinto, ele estava acima disso. Amém. Eu não sou. E se eu disser coisas erradas, irmãos, perdoe-me. Eu não quero dizer isso, mas este é o meu ministério.
para declará-lo que Ele está aqui. Amém. Então, esta é a mensagem do irmão Branham. Esta é a mensagem. Né? Deus está aqui. Amém. Deus está aqui na forma como de fogo, redemoinho, seja como for. Deus está aqui. Isso, irmãos, é a mensagem. Amém. Agora, alguns estudiosos no dia de Jesus entenderam a mensagem de Jesus. Deus estava ali, eles entenderam? Compreenderam? Receberam o Senhor no dia da sua visitação? Não. E os estudiosos aí fora receberam Deus na sua manifestação outra vez? Souberam que Deus estava aqui? Não. E mesmo os próprios pastores da mensagem não sabem resumir a mensagem nisto. Não sabem que o foco da mensagem ou da vida do mensageiro foi simplesmente dizer para você: olha, Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui operando de uma forma diferente que ele não operou há 2000 anos atrás. Deus está aqui. Deus está aqui para guiar e conduzir uma igreja rumo ao milênio. Então, uma vez de posse disso, sabendo que Deus está aqui e que Ele quer se revelar para a sua igreja, para nós, então o que Ele requer de nós é o quê? Que nós nos afastemos das denominações, do babilonismo, não é isso? Do sistema que foi criado pelo homem, que te afasta disso, que te separa disso, e que venhamos fugir disso e corremos para a cruz de Cristo. Mamãe disse outra vez aquela mensagem: fuja para cá, venha depressa. Então, qual é a mensagem? O que é a mensagem? Qual foi a sua mensagem? Apresse-se e saia daqui. Porque Deus está aqui, não é verdade? Essa é a mensagem. Mas por que Deus está aqui? Para fazer você sair do falso e ir para o verdadeiro. Amém. Saia daqui. Afaste dessas grandes paredes denominacionais. Não seja escravo de homens. Seja servo de Cristo. Amém. Afaste dessas paredes do pecado em que você está rodeado, ou esteve rodeado. Esses velhos atos de televisão imoral, e todo esse material de jornal, e todas essas revistas de história verdadeira, fique longe disso. Todos esses céticos, eu me pergunto se isso poderia ser uma telepatia, eu me pergunto se poderia ser isso. Depressa, vai embora. Afaste toda incredulidade. Saia e corra para o meio da misericórdia de Cristo. Ela está na cruz porque há espaço na fonte por você. Amém. Pense nisso pela fé e receba. Amém. Glória a Deus. Então veja que o mesmo problema que Jesus enfrentou nos seus dias, onde muitos não compreendiam a sua mensagem, vem se repetindo hoje. E é por isso que o irmão Branham dizia que nós precisamos examinar as Escrituras, examinar esta mensagem, para nós compreender o dia em que estamos vivendo, o dia e a hora em que estamos vivendo. Por que alguns não entendem? Por que ministros não conseguem entender, não conseguem aceitar? Tem até as pesquisas científicas que estão ajudando, mesmo que você se esforce para provar, eles estão convencidos de que eles estão satisfeitos com o que estão defendendo e pensam que é o correto. Então, Mamãe disse que nós temos que examinar a Bíblia, na mensagem do desvelar de Deus. Se eles tivessem tão somente conhecido a palavra, eles teriam sabido quem era Jesus. Se um homem tão somente conhecesse a palavra de Deus, ele saberia a hora em que estamos vivendo e o que está acontecendo. Se você conhece a Deus e conhece a palavra, você está entendendo, você está interpretando esses sinais desse dia. Eles simplesmente se recusam a ouvir essa palavra por causa das suas tradições. Deus guarda a sua palavra número 1. Agora, no dia em que estamos vivendo e nos tempos em que vivemos, creio que cabe a nós examinarmos a palavra de Deus e vermos onde estamos vivendo e a hora em que estamos vivendo. A palavra de Deus vai fazer você entender o que está acontecendo. Amém. Agora, Deus falou deste dia, e este dia é um dos dias mais marcantes que o mundo já viu. É um dos maiores momentos para pregar o Evangelho que o mundo já conheceu. E é verdade. Como eu disse, nós estamos transmitindo aqui o nosso culto pela rádio, né? O irmão também disponibiliza na sua rede social, página, coloca lá texto, um vídeo, gravação. É tão fácil hoje, é tão maravilhoso as ferramentas que estão à nossa disposição de tornar conhecida a mensagem, a palavra de Cristo. De forma que você às vezes nem precisa nem sair da tua casa mesmo, com uma mensagem, com um celular, com um vídeo, com uma gravação, com um áudio, com um texto, seja uma rede social, num vídeo do YouTube, você consegue
atingir muitas famílias como as que estão sendo atingidas, recebendo agora essa audição. Amém. É um tempo maravilhoso realmente que nós estamos vivendo, mas veja, ao mesmo tempo em que se nós tiramos proveito dessas ferramentas, dessa tecnologia, para divulgar a mensagem, muitos usam dessa mesma ferramenta, dessa mesma tecnologia, para disseminar aquilo que é errado e aquilo que é mentira. Outra mensagem aqui do irmão Branham. Hoje essa escritura está cumprida. O irmão Branham aqui vai falar desses problemas que nós estamos enfrentando esses dias de hoje. Observe o aumento da pesquisa científica. Agora, uma vez, meu avô foi ver minha avó em uma carroça de bois. Agora é no avião, a jato, ou até mesmo uma órbita no ar para o espaço sideral. Isso é ótimo. Como quem disse isso? Daniel 12, verso 4, que disse: a ciência se multiplicará nos últimos dias. Vemos a hora que estamos vivendo. As escrituras mostram o dia que você está vivendo. Observe agora as condições do mundo, a condição da ciência, e observe novamente hoje em nosso sistema educacional. Agora está falando das escolas, das influências das crianças, como estão sendo influenciadas. Agora, não tente negar isso. Eu tenho os recortes dos jornais, o ensino de sexo em nossa igreja, em nossas escolas, de jovens estudantes terem relações sexuais um com o outro para ver se eles podem acasalar no mundo, sim senhor. Nos dias do irmão Branham. E hoje? Está cada vez pior, não é verdade? Verdade. Hoje tem até o chamado kit gay para fazer a criança desde cedo pensar que é normal você agir ou ter atitudes efeminadas ou de homossexuais. As coisas estão cada vez ficando pior, não é verdade? Mas aí o irmão Branham vai para um lado ainda mais perigoso. Ele diz: que tal o nosso sacerdócio, os ministros? Essa noite eu tirei um pedaço de jornal. O irmão Branham gostava de ler jornais, gostava de se atualizar. Meus irmãos, faça isso também. Leia jornais, atualize-se. O irmão Branham estava sempre atualizando-se. Por quê? Para ele ver as escrituras sendo cumpridas nos nossos dias. Esteja a par. Leia tudo, leia as informações, informe-se. Porque o profeta fazia isso. Eu tirei isso um pedaço do jornal, lá em Los Angeles, Califórnia, onde um grupo de clérigos, batistas e presbiterianos, ministros, trouxeram um bando de homossexuais para dentro e praticaram homossexualismo com eles, dizendo que estavam tentando conquistá-los para Deus. Eles acharam que fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo, conseguiriam se aproximar deles, estar próximo para abordar Cristo para eles, para evangelizar. Quando essa é uma das maldições da hora, um sodomita, e a lei até os prendeu. Agora, onde nós estamos? Todo o nosso sistema apodreceu debaixo de nós. Eu vi que o aumento do homossexualismo nos Estados Unidos cresceu 20 ou 30% sobre o ano passado. Pense nisso, homem vivendo com homem exatamente como eles fizeram em Sodoma. Aumento do crime, delinquência juvenil, os filhos não obedecem mais aos seus pais. Em que hora estamos vivendo? Neste dia, esta palavra de profecia está cumprida, disse o Branham. Então veja, de fato nós estamos presenciando, como disse o Branham, aí uma era de sodomitas, onde questões envolvendo, como eles chamam, ideologia de gênero está sendo debatida, e até a questão de homofobia, onde está sendo debatida em várias áreas da sociedade. E desde os dias do irmão Branham isso vem aumentando até os dias de hoje. Você sabe que recentemente aí foi arquivado aí um projeto, a PLC 122, no Senado Brasileiro, que também era conhecida como a lei anti-homofobia. Havia várias coisas ali que estavam sendo ditas entre linhas. Não estavam falando abertamente, mas os intérpretes da lei entenderam para onde que aquelas leis estavam levando. Havia uma lei que não parecia isto, mas eles entenderam o que aquela lei estava dizendo. Ali havia uma lei que dizia que você poderia ser acusado de uma forma muito mais agressiva, seria penalizado de uma forma muito mais agressiva se você assassinasse um homossexual. E a pena seria muito maior comparada à de um heterossexual.
se você assassinar um heterossexual, a pena é tantos anos. Mas se for um homossexual, vai ser muito mais. A lei não dizia exatamente isso, mas eles subentenderam que a lei levava para isso. Ou seja, eles estavam tornando o homossexual como uma classe privilegiada, como alguma coisa melhor, mais especial. Então isso estava fugindo dos direitos humanos, e seja o que for. Isso estava errado. Esta mesma lei também estava subentendendo uma outra coisa, que não falava abertamente, mas alguns entenderam que levaria para isso e seria aplicado dessa forma. Essa lei anti-homofóbica dizia, por exemplo, que se um pastor ou um padre se recusasse a casar homossexual, ele poderia ser preso por isso. E a pena seria inafiançável de 3 a 5 anos. Né? Se um padre ou um Paulo aqui chegasse 2 homossexuais e o irmão Paulo quer que você nos case, ele se recusasse, não, isso não é mensagem, não é Bíblia, eu me posiciono pela Bíblia, mas você está sendo aqui preconceituoso, ele poderia ser preso. Tudo isso se essa PLC 122 aqui fosse aprovada. Ela não foi, como disse, o Senado aí arquivou, mas há um outro texto sendo redigido para substituir esse. Esse é o dia, queridos, em que nós estamos vivendo. E você sabe que uma das pautas, está sendo muito anunciada agora aí, da ONU, é de converter a homofobia, não é homofobia, mas é pedofilia, em uma doença, não é isso? Vocês estão acompanhando isso, sim? O que quer dizer isso? Você sabe. Se você repreender um pedófilo por ter abusado sexualmente de uma criança, né, eles dizem que você pode estar cometendo um crime por isso. Porque se você considerar o pedófilo um doente, então ele não vai cometer um crime se ele abusar de uma criança. Ele é um doente, coitado, precisa de tratamento. E se você repreender um homofóbico por causa dessa prática, você que pode ser preso por ser incriminado sob a suspeita de ter agido de forma imparcial, intransigente ou preconceituosamente com o doente pedófilo. Isso, né? Isso está em pauta lá na ONU. É esse o dia que nós estamos vivendo. Um dia de sodomitas. Agora veja, nos nossos dias, não apenas estão se assemelhando ao mesmo tipo de fornicação, como a Ana disse ali nos dias de Sodoma, mas nós estamos nos associando ou nos assemelhando a algo ainda pior. Porque vou parafrasear as mesmas palavras de Cristo. Se o irmão Branham tivesse pregado nos dias de Sodoma a mensagem que ele pregou em nossos dias, Sodoma teria resistido até hoje. Mas ele esteve aqui, ele pregou para nós. E o mundo rejeitou tudo isso. Não é verdade? Então estamos numa condição pior que de Sodoma. Onde o irmão Branham disse, ainda baseado nas escrituras, que outros homens seriam mais amantes de si mesmos do que de Deus. Quando seus olhos se abriram, eles o conheceram, em 64. O irmão Branham diz assim: a hora em que estamos vivendo, claro, certo da mesma maneira. Jesus disse que eles seriam assim. Os profetas disseram que seria assim: obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, desprezadores daqueles que são bons, tendo uma forma de piedade, negando o seu poder. Não foi isso que Paulo disse lá em Timóteo? Em um outro estudo que nós ministramos, nós tratamos isso aqui com rigor, com profundamente e com detalhes. Na ocasião quando mencionamos, eu perguntei para a igreja, acho que foi lá em Santa Catarina, será que nos dias de Paulo isso aqui não era feito? Será que nos dias de Paulo não tinha ninguém ali que era obstinoso, orgulhoso, irreconciliável? Claro que sim. Então, por que os últimos dias seriam piores do que os dias de Paulo, se nos dias de Paulo já estavam fazendo essas coisas aqui? Porque Paulo estava dizendo na sua epístola que isso seria feito futuramente por cristãos, por pessoas que se diriam melhor, cristãos. Então você tem que ler aquilo que Paulo fala lá, subentendendo que é da igreja dos últimos dias, dos ungidos dos últimos dias que eles entrariam. Esses ungidos, esses cristãos, eles seriam isso. Eles seriam obstinosos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres que amantes de Deus, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, desprezadores daqueles que são bons, tendo uma forma de piedade. É de cristãos que Paulo ali estava se referindo. É isso que tornaria os dias de hoje insuportáveis. Se fosse um incrédulo, tudo bem, você tira de letra. Mas tente conviver com pessoas que se dizem crer como você e fazendo essas coisas diante de você. Mentindo, acusando você. E ainda diz crer como você. É isso que está nos dias de hoje piores do que você jamais presenciou até então. Exato. E são os dias que estamos vivendo, queridos. O Amaro depois continua dizendo mais.
o poder de sua ressurreição, da sua manifestação, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele vive hoje para sempre para vindicar as coisas que Ele disse. Ele disse que isso ia acontecer, estamos vendo acontecer. Então veja, estou aqui apontando para você esses problemas que estão acontecendo, né? Leis que estão em pauta aí nos órgãos aí, né, da ONU e no nosso Senado, né, brasileiro, várias leis sendo criadas. E tudo isso, meus queridos, é um cumprimento de algo que o profeta disse que ia acontecer nesses últimos dias. Amém. Eu quero chamar aqui a atenção para você, para algo que o Mamana disse. Uma mensagem, acho que não foi traduzida. Isso aqui foi uma profecia do irmão Branham. Amém? Eu quero que você ouça atentamente isso, porque isso está sendo cumprido agora. Eu quero ler para você, porque, como eu disse, o título da nossa mensagem é Reconhecendo o Dia, a Hora que nós estamos. Então presta atenção que o irmão Branham disse aqui na mensagem Experiências. E guarde a data aqui. 21 de dezembro de 47. Ah, mas é 47, não é depois de 63, eu e o irmão Paulo conversamos hoje, né? Você sabe que alguns dizem, não, abaixo de 63 não precisa ler. Então 47, por que perdemos tempo para ler? Você vai ver por que eu vou ler isso aqui para você. Porque ele é um profeta vindicado. Amém. Glória a Deus. Olha o que ele vai dizer aqui. Agora, há uma confederação de igrejas se aproximando. Já é nacional, isso já está acontecendo. Você sabe? E eles estão se confederando, eles estão se unindo, eles estão se juntando, unindo forças. E, escute aqui, há dois grandes poderes em movimento no mundo. Você sabe o que eles são sem dizer. Há um poder que é o comunista, ou seja, o esquerdismo, o marxismo, né? Que estaria, disse o Branham, se espalhando por toda parte, com várias das suas ferramentas para tentar ludibriar e enganar as massas. Essas coisas que nós falamos agora, como ideologia de gênero, essa pauta da ONU, de considerar pedofilia uma doença, tudo isso, queridos, faz parte das ideologias esquerdistas do comunismo, que o profeta disse que era o poder que se levantaria nesses últimos dias. Tudo isso faz parte disso. Isso iria agraçar, isso ia crescer, isso ia aumentar. E nós estamos vendo isso de todas as formas. E eles, por mais que eles sejam vencidos em algumas áreas, eles tentam de alguma forma se levantar em outras áreas. Você sabe quando a União Soviética arruinou, acabou, quando o comunismo ali acabou, o sistema ali faliu, eles criaram uma outra forma, os comunistas, que eles estão criando outro meio de tentar de crescer, de ganhar as massas, de mover a sua cultura. E uma das formas que eles encontraram é através de um sistema aí que eles criaram, intitulado Fórum de São Paulo. Você já ouviu falar disso? Eles tiveram uma reunião recente esse ano, foi ali em Cuba. É a forma como o comunismo está se esforçando para poder se graçar. Não, mas o comunismo acabou na União Soviética. Não, nós não estamos mortos, estamos muito vivos. Foi o Fórum de São Paulo, por exemplo, que conseguiu eleger ali Chávez, lá na Venezuela. E veja como a Venezuela está agora. Então o profeta aqui está dizendo, há um poder que está crescendo. Um é o comunismo. Ele vai dizer, e o outro é o catolicismo. O catolicismo e o comunismo se unindo. Esses dois grandes poderes. Quando você lê que uma banda dizendo, ou ouvir uma banda dizendo catolicismo, você tem que ir um pouco mais adiante. Ele está falando aqui do quê? Do romanismo, da Babilônia, que ele diz, fuja disso. Né? O romanismo na forma de sistemas humanos para organizar o homem, para limitar o homem, para escravizar o homem, dizendo até mesmo para ministros dizendo para outros ministros, atue dessa forma. Né? Como alguns ministros me escreveram, alguns estão muito preocupados, ministros da África me escrevam, o que eu tenho que fazer? Porque eu estou dizendo que eu tenho que fazer isso, eu tenho que ouvir apenas a mensagem lá que é pregada em tal lugar. Eu disse, irmão, a igreja é soberana, se ele escolhe um pastor para pregar, ele tem essa responsabilidade, que a igreja aceitou e confiou a ele tem que pregar. Ninguém deve outorgar ou dar ordens para o ministro, dizer, não, sente e apenas ouça uma fita. Isso é errado. Nenhum homem pode exercer autoridade sobre outro homem. Isso é o quê? Isso é o nicolaísmo, que é filho, é remanescente aí do catolicismo, do romanismo, que iria agraçar, que iria crescer. E o profeta disse, o comunismo e esse romanismo seriam dois poderes que estariam crescendo,
e que estariam unindo forças. Aí ele vai dizer mais, um contra Cristo, o outro, a Igreja Católica. Esses dois poderes estão se unindo. Cada pessoa no mundo terá a obrigação de tomar partido de um ou de outro. Você vai ter que acabar cedendo a essas pautas deles. Então, isso tudo aqui é profético, não é, meus queridos? Amém. Estamos vendo isso se cumprir ou não? Verdade. O comunismo e o catolicismo se uniram. Mas de onde? Como que o profeta vai dizer isso? Isso aconteceu. Em 62 foi criado o Concílio Vaticano II. Estude. Papa João 23, eu creio que foi o Papa do Concílio. Ele foi considerado como um Papa progressista. Ele permitiu que os ideais do espiritismo, do comunismo, se infiltrassem ali. O Concílio Ecumênico ali de Roma estava paralelo ao espiritismo. Dois poderes que o profeta disse lá em 47 e queriam crescer e engraçar. Estamos vendo isso acontecer. Amém? Aí em 49 vai dizer a mesma coisa, a deidade de Jesus Cristo. As trevas do comunismo estão se estendendo por todo o mundo, rodeando como uma grande sombra, está por toda parte. Está nas nossas escolas, no nosso trabalho, nas redes sociais, na imprensa, na mídia, na política, em toda parte, meus queridos. Isso é profético ou não é? É uma sombra que está nos rodeando. E então, outra vez, eu quero que você note uma outra coisa, um dos cumprimentos. Essas pessoas que são formais, nessas igrejas formais, estão se levantando contra o movimento, e a Bíblia diz que eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela, dos quais afasta-te. E eles estão tomando a sua posição firme. O comunismo está tomando a sua posição firme. Sim, estamos vendo isso hoje. Mas, louvado seja Deus, irmão Branda, o Espírito Santo está tomando a sua posição firme também. Como? De que maneira, irmão Branda? Sim, quando o inimigo chegar com uma torrente de água, então eu arvorarei uma bandeira contra ele. Isso mesmo, a igreja tomou a sua posição firme. Eu quero dizer, a igreja do Espírito Santo. Amém. Então, ainda que o comunismo, ainda que o romanismo esteja tomando a sua posição firme, a igreja de Cristo também está tomando a sua posição firme aqui. Amém. Ela está chegando à maturidade, está chegando ao entendimento que as outras eras nunca jamais teve. Está tomando posição firme, mas é a igreja do quê? Do Espírito Santo. Amém. Para confrontar esses poderes. Então veja, nós estamos vivendo realmente em uma era enganosa, mas você sabe disso. Mas Umbanda disse que essa era é a pior de todas as eras. Verdadeiramente essa é a era mais enganosa que nós estamos vivendo. Porém, nada poderia confundir as pessoas ainda mais do que a teologia dos falsos ministros, dos falsos profetas, porque eles são instruídos, eles são entendidos, eles são conhecedores das Escrituras. Nada pode confundir mais um povo que isso. Principalmente aqueles que até usam até de sinais, na verdade. Sinais, prodígios, maravilhas, que tentam convencer que o que eles ensinam ali é a palavra de Deus. Quando o profeta disse, não olhe para os sinais, olhe para a voz que acompanha o sinal. Né? Faça o teste da palavra. No entanto, embora isso acontecesse, como ela disse, os eleitos, a igreja do Espírito Santo que toma a sua posição firme, não vai ser confundido com essas coisas. A mensagem ao Deus desta era maligna. De todas as eras de engano, desde o jardim do Éden até o fim, nunca houve uma era tão enganosa quanto essa era. Verdade. Olha de onde o profeta vem, desde o jardim do Éden. Né? Nada se compara com o que vivemos hoje. Os falsos profetas se levantarão e mostrarão sinais e maravilhas, se possível, para enganar os próprios eleitos. Vê? Agora, apenas igrejas frias, formais, engomadas, assim por diante, de teologia feita pelo homem, isso não funcionaria. Os eleitos nunca prestariam atenção a isso. Se você é eleito, você até pode se deixar confundir-se por algum tempo. Mas se você é eleito, há uma hora que você tem que romper com a Babilônia. Fugir daquelas paredes que escravizam. Mas é quase como uma coisa real. Apenas deixe uma palavra de fora e isso é tudo que você precisa fazer. Cristãos, em todo lugar, prestem atenção à hora em que estamos vivendo. Marque e leia e ouça atentamente.
Você está sendo alertado, você está sendo despertado pela Bíblia e pela mensagem da hora que estamos vivendo. Amém. Amém. Então, nós devemos prestar atenção porque existem muitos clarões aí, né? Luzes intermitentes aí, que parecem ser da palavra, da Bíblia, ou até a própria mensagem, mas que não são. E foi o que os sábios homens do Sinédrio fizeram quando eles receberam Cristo, e para combater a Cristo eles usaram a sua própria doutrina, o seu próprio razoamento, a sua própria teologia. E nós já nos enteramos que aquele mesmo espírito estaria fazendo a mesma coisa aqui em nossos dias, com a diferença de que agora, ao invés de crucificarem Cristo na carne, o que eles estão crucificando? A palavra. Verdade. Aqueles que crucificaram Cristo na carne, se eles se arrependessem, eles poderiam voltar atrás e ser restaurados. Mas hoje, se alguém crucificar a palavra, não há perdão, não há como voltar atrás. Amém? Havia um perdão para aqueles que crucificaram a carne e depois se arrependessem, que crucificaram a carne do Cristo. Mas os que crucificam hoje Cristo na forma da sua palavra vindicada neste dia, não há mais como converter-se. Porque eles estão combatendo a quem? A você que prega isso aqui, que dá testemunho disso? Não, estão combatendo ao próprio Deus, ao próprio Espírito Santo, estão pecando contra o Espírito Santo. O maior que Salomão está aqui. Então eles chamaram o Espírito de Deus de um Espírito imundo. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier e se manifestar, e ele está fazendo isso aqui. Não é isso? A mensagem é isso, para dizer para você que ele está aqui. Então aqueles que se levantam contra isto, né, ele fará as mesmas coisas que ele fez. E uma palavra contra isso seria imperdoável.